Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Obrigado pela vossa presença aqui no nosso Fórum Nacional de Debates Legais. A gente está experimentando uma forma nova de lidar com isso. O Damasceno tem essas ideias. E como está nessa convulsão toda de leis e decretos, de entra, sai, vai voltar e mexe e tal, só o Damasceno mesmo para nos ajudar a entender um pouco das coisas que estão acontecendo aí, acontecendo na área tributária, na área administrativa, enfim, as coisas que estão no Congresso. E acho muito pertinente e creio que nós vamos sair bem melhores no fim dessa reunião do que estamos entrando agora, devido mesmo a essa coisa toda que está acontecendo e que eu, por exemplo, não consigo coordenar. Vamos pedir aí para Deus iluminar o doutor Damasceno para poder nos ajudar aí entendendo as coisas que estão acontecendo. Obrigado, boa reunião para todos. Muito bem, meus amigos. Vocês estavam vendo aí na tela o nosso convite de hoje. Nós colocamos três temas. Uma é a regulamentação da reforma tributária, e nós vamos tratar dessa matéria a cada programa, trazendo algumas indicações. Nós só vamos ter um norte mesmo quando recebermos os textos das leis regulamentares. O segundo assunto é a questão da limitação das compensações tributárias em ações que já foram decididas e estão com trânsito em julgado. E o terceiro é a questão da tributação das subvenções. Então, nós vamos fazer a abertura oficial aí com o nosso, digamos, o nosso institucional, e em seguida nós vamos ver os slides e debatermos sobre essa matéria. Isso é bom, Marcelo? Você não é bom, Marcelo? Não conheço. Eu pediria que você desligasse o microfone para não ter interferência. Nós vamos comentar um pouquinho agora sobre a regulamentação. Vocês estão vendo que o nosso fórum mudou de nome. Agora é Fórum Nacional de Debates Legais, em substituição ao Fórum Interestadual, que era específico do segmento atacadista. Como nós temos abordado nesse canal matérias que diz respeito a todos aos contribuintes, pessoa física, pessoa jurídica, de todas as categorias econômicas, e de comum acordo nós resolvemos expandir mais um pouco e abrir o nome para Fórum Nacional de Debates Legais. Viram também que nós agora temos uma logomarca e temos um novo institucional em sua abertura. E a transmissão nós estamos fazendo um formato um pouco diferente, embora com as mesmas possibilidades do franco debate, do esclarecimento em tempo real, para que nós possamos manter o padrão de qualidade que está estabelecido neste fórum vocês viram que nós estamos com essa matéria desde 2000, do ano 2020, 22, 20, 2019, 2020. Então, nós estamos completando agora 4 anos que estamos no ar. Começamos somente durante a pandemia, ter oportunidade de esclarecimentos, e o fórum pegou e nós vamos continuar mais para frente um pouquinho. A regulamentação da reforma tributária. Eu tenho falado que nós, às vezes, somos provocados sobre alguns temas que não dizem muito respeito ao contribuinte. Por exemplo, isso é uma pergunta que me chegou, qual é a diferença que vai ser para as empresas do destino se o ICMS passa a ser essencialmente de consumo e é destinado ao estado onde o consumidor vai estar residindo, ou onde vai consumir. E eu quero dizer que essa questão não altera em absoluto a carga tributária das empresas, porque isso é uma questão do Pacto Federativo. O ICMS, por ser um imposto de consumo,
assim também será o IBS. E esse imposto de consumo, ele, na verdade, ele é destinado ao local onde se situa o consumidor. O preço, o cálculo, o valor embutido no preço da mercadoria não vai alterar se vai ficar no estado de São Paulo ou se vem para o estado do Ceará quando numa operação interestadual e o consumidor vai estar no Ceará. O que vai acontecer é que um longo período de transição para que isso venha a ocorrer em definitivo, está previsto 40 e poucos anos para que isso venha a ocorrer. Mas também não tem nada a ver com o contribuinte, porque isso é o comitê gestor que vai cuidar dessa distribuição. O gestor é quem vai mandar fazer a avaliação desses valores. Eu acho que alguém interviu aí. Então, eu respondo que não haverá alteração no valor do imposto e nem no preço da mercadoria, a situação de que o imposto seja destinado ao estado de origem ou ao estado de destino, o estado do consumidor. Então, não é uma preocupação que deva ser da empresa contribuinte. Outro ponto é o período de transição para o contribuinte. Isso sim, o IBS já começa a ser tributado paulatinamente, experimentalmente, em 2027, no momento em que entra, em definitivo, a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vem substituir o PIS e a COFINS. Aliás, existe um erro terminológico para esse novo imposto, que está se chamando de IVA dual, ou seja, Imposto sobre Valor Agregado Dual, um federal, que é a CBS, e um nacional, que é o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai incorporar o ICMS e o ISS. A CBS vai incorporar também, vai acabar com o IPI. Mas o que eu digo é o seguinte, nós precisamos entender que o sistema tributário nacional, ele tem o gênero tributos. E esse gênero tributos tem, digamos, as espécies. A espécie são as contribuições, os impostos e as contribuições de intervenção no domínio econômico, chamada de CID. Então, o PIS e a COFINS são contribuições. Elas não são impostos, não pode ser tratado como imposto, porque ela tem uma destinação específica, que é abastecer os cofres da União para a Seguridade Social. Já o IBS e o ISS, eles são impostos hoje. O IBS, melhor dizendo, aglutinando no ICMS, que é o imposto estadual, e o ISS, que é o imposto municipal, ele vai para o cofre dos estados e dos municípios com a intenção para que os estados e os municípios possam exercer a sua função. Ok? A sua função pública para atender às necessidades da população como um todo, oferecendo segurança, educação, saúde, entre outros serviços. A contribuição, quando ela é criada, ela vai para uma finalidade específica. A lei já diz e não pode mudar de destinação. Então, ela não quando entra um imposto na União, olha, quando entra o ICMS, por exemplo, ele é dividido com o Estado e os municípios. Quando o imposto de renda entra nos cofres da União, a União divide entre os estados e os municípios, mas já as contribuições não. Então, se nós estamos chamando de imposto sobre valor agregado, nós estamos chamando erradamente. Isso devia ser um tributo sobre valor agregado, né? Então, porque é o tributo que é composto pelo imposto IVA e pelo imposto IVA, não, IBS, e pela contribuição social chamada CBS. Mas eu quero dizer que a regulamentação tem diversos técnicos, pessoas de alto gabarito em conhecimento para os diversos setores da matéria, estão sendo discutidos, e a ideia do governo federal é apresentar ao Congresso Nacional, ainda neste mês de março, as propostas. Nós vamos ter, inicialmente, 3 ou 4 leis complementares. Uma lei complementar vai regulamentar o IBS, podendo também o CBS. Outra lei complementar vai regulamentar o imposto seletivo. A outra, o comitê gestor.
né? E a quarta é a questão da cesta básica com cashback, os produtos da cesta básica nacional e os produtos que vão dar direito ao cashback, o retorno para as classes menos favorecidas. Então, nós vamos ter, no mínimo, essas quatro leis, leis complementares. Esses projetos estão sendo elaborados, já estão bem avançados, estão em discussão, e assim que esses projetos forem colocados à disposição, à nossa disposição, nós vamos trazer em detalhes a cada um a proporção que nós fomos realizando o nosso fórum. Vamos passar aqui agora para os limites da compensação tributária. Nós temos também debatido através do nosso fórum que o governo, visando modificar algumas tributações e acabar com alguns incentivos, baixou a medida provisória número 1.202, no início de 2024, agora, estabelecendo, primeiro, a extinção do PES, que é aquele programa que foi criado para as empresas de diversão, clube, bares, restaurantes, mas como expandiu o leque e tudo tem uma certa vinculação, os buffets, então o governo entrou com essa medida provisória, encerrando esses benefícios, está em momento de discussão. A medida provisória também, a 1202, trouxe a questão da limitação das compensações de créditos tributários oriundos de decisões judiciais em repetições do indébito e mandado de segurança de natureza declaratória para que o contribuinte tenha o direito de compensar esses valores. E a outra medida, outro texto da medida provisória, que agora já foi retirada através de uma outra medida provisória e foi apresentada através de projeto de lei, é a questão do retorno à tributação para a Previdência Social daqueles 17 segmentos econômicos que estavam sendo tributados não em cima da folha, mas em cima do faturamento. Então, houve essa discussão, houve essa negociação, e esse texto da medida provisória 1202 foi retirado e apresentado em projeto de lei para ser uma lei ordinária. Voltando à medida provisória, do limite da compensação, a União estabeleceu o regramento para que houvesse o limite nessas compensações tributárias. Eu vou colocar esse limite aí para vocês, por favor. Vocês estão vendo aí o seguinte, o que diz a medida provisória? Que deveríamos se compensar em 5 anos por 1,60 avos mensais, o que seria permitido a compensar. Mas, através da regulamentação, o Ministério da Fazenda baixou a portaria normativa número 14, que eu vou até ver se eu coloquei ela aqui antes. É a medida provisória número 1202, e foi regulamentada pela portaria normativa número 14 de 2024. A portaria foi muito simples. Diz o quê? Que os valores abaixo de 10 milhões de reais, aí está em milhões de reais, abaixo de 10 milhões de reais, você não tem limite para compensar, você pode compensar imediatamente, tudo de uma vez só. E depois eu vou comentar com vocês a coisa boa que essa norma trouxe. Essa portaria normativa e essa medida provisória trouxe a regulamentação de uma situação que o contribuinte vivia na dúvida. Quando começa o direito à compensação e quando termina o prazo para a compensação? Agora está regulamentado. Vejam bem vocês que a medida provisória, assim como a portaria, não fala de prazo máximo, fala de prazo mínimo. E assim sendo, os 5 anos para a compensação caiu por terra. Você, então, não precisa se preocupar em compensar tudo nos próximos 5 anos ou nos 5 anos seguintes à homologação, à habilitação do crédito, porque a lei vem regulamentar em prazo mínimo e não em prazo máximo. Então, vocês estão vendo aí na tela que os valores abaixo de 10 milhões, homologados no lado da homologação, você não tem limite, pode compensar tudo no mês só, de uma vez só. Os valores de 10 milhões a 99
vamos dizer, quase 100 milhões, né? 99 milhões aí, 99,99, faltando um centavo para 100 milhões, você tem um prazo mínimo de 12 meses. Então, você tem que pegar esse valor e dividir, se for acima de 10 milhões, obviamente, você tem esse valor e dividir em mínimo de 12 parcelas. Você não pode compensar tudo de uma vez. Então, você tem que dividir em 12 meses, pegar o valor consolidado e dividir em 12. Ao dividir em 12, você tem um limite que você pode usar a cada mês. Você não pode usar mais, depois usar menos e compensar durante o ano. Você tem que usar até aquele limite de 1/12 do total do seu crédito. Se tem de 100 milhões a 199 milhões, você tem 20 meses. Então, você tem que dividir esse valor por 20 e você encontra o valor que você pode compensar mensalmente. Da mesma forma, nessa outra faixa aí, que vai até 30 meses, 40 meses, 50 meses, e acima de 500 milhões, que quase nenhuma empresa tem, mas vamos considerar que tem, acima de 500 milhões, você tem que dividir por 60 meses, e aí você encontra o valor de uns 60 avos para compensar a cada mês. Só chamando a atenção para o fato de que você não pode aumentar num mês, diminuir no outro, aumentar no mês, diminuir no outro. Aí você me perguntaria, e se por acaso eu não compensar em um mês aquele valor mínimo? Não tem problema, esse valor, como crédito, você pode juntar com o mês seguinte. Você não pode passar do limite nesse mês para aumentar no mês seguinte, mas se ficou um resíduo, você pode juntar com o mês seguinte e compensar, porque foi o resíduo do mês anterior. O que interessa é que você está obedecendo o mínimo que você pode usar. Aliás, o máximo que você pode usar a cada mês. Essa é a compensação. A norma mesmo em si, que está prevista na medida provisória, ela tem um bocado de complicador, o que não pode, o que não pode, e tem os procedimentos. Mas o regulamento é mais simples e o procedimento de compensação, todos nós já sabemos que é através dos pés de compra, lançado no ECAC, lá da própria empresa, através do seu contador ou de pessoa com procuração específica para acessar a Receita Federal em nome do CNPJ, do credor desse crédito tributário. Tributação dos incentivos fiscais. Isso também foi uma questão que vem desde o ano passado, mas foi transformada em lei no final do ano passado, no dia 29 de dezembro de 2023, entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2024, essa tributação. A questão é a seguinte, porque se a lei é de 29 de dezembro de 2023, já entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2024. Todos nós sabemos que existem no Brasil dois períodos que tem que ser observado para entrar em vigor uma norma que cria um tributo ou aumenta esse tributo. Então, nós sabemos o seguinte, que em relação a esse caso, a essa tributação, que é imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, em cima das subvenções, entrou em vigor no dia 1º de janeiro, porque o período de 90 dias ele já tinha sido obedecido quando foi instituída essa tributação através de medida provisória ainda no mês de setembro. Então, entrou em vigor no dia 1º de dezembro por isso. Obedeceu-se a anterioridade do ano, em virtude da lei ter sido publicada no ano de 2023, e obedeceu-se também a anterioridade nonagesimal, 90 dias, porque isso nasceu numa medida provisória publicada em setembro do ano passado. Então, os dois princípios foram obedecidos. O que diz a lei, na sua ementa? Dispõe sobre o crédito fiscal decorrente de subvenção para a implantação ou expansão de empreendimento econômico. Vejam vocês que ele vai para o lado de não tributação, vai para o lado do crédito fiscal na subvenção. Com essa determinação de que é subvenção, a Receita Federal ou a União estabeleceu que aqueles incentivos fiscais de redução de crédito para a redução do preço da mercadoria não é subvenção. A subvenção para eles, e nós vamos ver mais na frente, é só para implantação ou expansão de empreendimento econômico. Com isso, ele gera um crédito
mas para os demais, nem crédito tem, vai ser tributado mesmo. Nós colocamos na nossa chamada o título da inconstitucionalidade desta lei, e vamos lá no final explicar o porquê. Então, o que diz a lei? Poderá ter o crédito a pessoa jurídica tributada pelo lucro real. Então, está fora, se mesmo que tenha um incentivo fiscal do ICMS, ou mesmo do ISS, ou mesmo de algum tributo federal, não tem direito a esse crédito fiscal a empresa tributada pelo lucro presumido, porque a lei está taxativamente estabelecendo que só poderá ter direito ao crédito a pessoa jurídica tributada pelo lucro real. Veja bem, que receber subvenção da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios para implantar ou expandir empreendimento econômico, para implantar novo empreendimento ou para expandir um já existente. E diz mais, requisitos para habilitação. Que habilitação é essa? A empresa precisa entrar também junto à Receita Federal para se habilitar e daí ter uma autorização para gerar esse crédito fiscal a ser compensado. Então, vamos ver quais são as condições, são os requisitos para essa habilitação. Ser beneficiária de subvenção para investimento concedido por um ente federativo. Os entes federativos nós sabemos que são os estados, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. 2, haver ato concessivo da subvenção editada por esse ente federativo, anterior à implantação ou à expansão do empreendimento econômico. Então, o ato de concessão ele tem que anteceder ao pedido de crédito ou à realização dessa expansão ou da implantação desse estabelecimento. Haver ato concessivo da subvenção editada pelo ente federativo que estabeleça expressamente as condições e as contrapartidas a ser observada pela pessoa jurídica relativa à implantação ou à expansão do empreendimento. Ou seja, tem que ter projeto aprovado. Só que ainda trouxe uma questão maior que deixou muita gente de sobreaviso, inclusive com a Receita Federal mandando notificação para muitos contribuintes que tinham redução da base de cálculo do ICMS. Vejam vocês, os débitos tributários inscritos ou não em dívida ativa da União, apurados em virtude de exclusão em desacordo com o artigo 30 da Lei 12.973, de 13 de maio de 2014, esse artigo 30 foi revogado por esta lei, né, serão objeto de transação tributária especial em razão da disseminação de casos controvertidos no contencioso administrativo e judicial que envolva o assunto. Então, criou-se um canal, desculpem, para a negociação, ou seja, para a transação tributária, que a empresa vá lá, reconheça que deve e peça condições melhores para pagamento. E a pergunta me chegou de diversas origens. Quem tem subvenção, quem tem incentivo de redução da base de cálculo do ICMS, todos os estados têm, em virtude daquela regulamentação da Lei Complementar número 60 e alterações posteriores, estão devendo esses tributos sobre esses incentivos? E eu respondo não. Não, porque todos eles estavam resguardados através daquele artigo 30 da lei de 2014, que foram classificados nessa condição pela Lei Complementar número 60. Essa classificação dada pela Lei Complementar número 60, inclusive, foi objeto de veto da Presidência da República e derrubada de veto pelo Congresso Nacional, que revigorou a norma nesse sentido. Então, não deve, aquela cartinha, vocês não devem dar a menor resposta a ela, porque ela é para ver quem cai no conto da carochinha e vai lá, assume o débito e paga. Então, não precisa fazer isso. O que pode acontecer, e aí eu chamo a atenção, é para quem não obedeceu essa tributação a partir do dia 1º de janeiro, porque, como eu disse, entrou em vigor no dia 1º de janeiro. Então, essa tributação é devida a partir do dia 1º de janeiro. Mas, como a Receita Federal está indo tributar uma receita que não existe, então não podemos
concordar com essa tributação. E eu explico. Quando o incentivo fiscal é concedido através de um RET, Regime Especial de Tributação, a uma empresa para a redução do ICMS, o faturamento da empresa na ponta ele já é bem menor. E a base de cálculo do imposto de renda à pessoa jurídica, a base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, é o faturamento do PIS, da COFINS, é o faturamento. Então, se reduz o faturamento está reduzido, não houve aquele faturamento, o fato gerador do imposto de renda, da contribuição social e das demais contribuições não existiu. Ficou somente na hipótese, não se materializou. E não se materializando, a União não pode cobrar. Então, aí reside uma inconstitucionalidade. E a outra inconstitucionalidade está em que a União está entrando na seara dos estados e dos municípios que legalmente concedem incentivo fiscal para tributar um assunto que é de competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e com isso ferindo o pacto federativo previsto na Constituição Federal. Então, em resumo, são esses os 3 temas que eu trago para nós, e agora nós vamos abrir para os debates, para as perguntas e para os questionamentos. O presidente Sandoval tem a palavra. Ok, muito bem, doutor. Obrigado. Mais uma vez a gente fica mais confortável aí com algumas explicações, e embora para mim ficou um pouco confuso ainda os benefícios que eram considerados até dia 31 de dezembro e passaram a não ser mais a partir de 1º de janeiro. Estes, estes números anteriores, né? E qual que seria, vamos dizer assim, baixa a base de cálculo por conta da redução do ICMS, reduz a base de cálculo do PIS, da COFINS, do imposto de renda, da contribuição social e assim por diante. Isso dá uma diferença importante, dependendo do incentivo, né? Dá uma diferença muito importante. Então, as empresas se foram avisadas pela Receita que a partir do dia seguinte, útil, né, ela não teria mais esses direitos. Era só para saber como foi a comunicação para algumas empresas não vamos dizer, incidirem em erro que possa justificar multas e coisas desse tipo. Teve esse comunicado ou todo mundo é obrigado a saber como é feito isso? Sandoval, foi o seguinte, em setembro foi baixada a medida provisória. A medida provisória, no Brasil, ela tem força de lei, então entrou em vigor imediato, com exigência a partir do dia 1º de janeiro. Assim, então, todo contribuinte tomou conhecimento em virtude disso, porque existiu uma norma válida, publicada em setembro, em vigor, que ela entra em vigor no dia da publicação, com exigência a partir do dia 1º de janeiro. Porém, como houve uma confusão muito grande em cima desse tema, o governo apresentou um projeto de lei. Esse projeto de lei tinha com o mesmo teor da medida provisória, com uma diferença. É que o projeto de lei, se fosse transformado em lei, ele só iria entrar em vigor no dia 1º de abril. E a medida provisória, como já estava cumprindo os 2 princípios da anterioridade, os 90 dias, porque era de setembro para janeiro, e o da anterioridade anual, que é de 2023 para 2024, ela entrou em vigor no dia 1º, mas não houve surpresa nisso, porque houve o prazo de 90 dias para que todos se adequassem e tomassem conhecimento. Obviamente, que se esperava que a lei trouxesse alguma amarração maior, e até trouxe, porque reduziu, a carga estava em 34%, e reduziu, parece, para 27%, o que hoje equivale um aumento na carga tributária em torno de 4% a 5% direto. Então, não é pequeno, é grande. O aumento da tributação é grande. Mas as empresas em si, elas não foram pegas de surpresa, não. Tiveram um prazo de 90 e poucos dias para a sua adequação. Porém, as entidades, assim como a DASP, nós já estamos protocolando, e diversas entidades no Brasil, e eu aconselho que todos façam a mesma coisa, entrar com uma ação coletiva para buscar o que pagou desde janeiro, ou não pagar, e recuperar para que as empresas não venham a pagar para frente também. Então, já tem algumas entidades que deram entrada nesse processo. Recentemente,
existe uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade, apresentada pela Confederação Nacional da Indústria e outra apresentada pelo Partido Novo. A do Novo foi anterior, caiu na mão de um ministro, do Marques, e a outra, por prevenção, a da CNI, por prevenção também foi para o primeiro-ministro, que não deu nenhum despacho ainda. Então, lá está sendo pedido a antecipação de tutela para que imediatamente suspenda-se a exigência. Mas nós já temos quase 300 ações espalhadas pelo Brasil com o mesmo objetivo. E, obviamente, que isso vai duplicar, triplicar, porque muitas entidades já estão entrando com essas medidas. Obrigado. A palavra está facultada para quem queira questionar ou acrescentar alguma coisa ou corrigir o que eu disse. Doutor Damasceno, doutor Damasceno, qual é a posição da ABAD hoje, ô Sandoval, em relação a isso? A posição Ainda da não sei. Não sei, Vanduí, não sei mesmo. A gente não conversou nada. Na semana passada teve uma reunião do Comitê Jurídico que eu não participei. Pode ser que eles lidaram com isso nessa reunião, mas eu não tinha como participar, eu estava em trânsito, dirigindo um longo período exatamente nesse horário. Então, dirigindo não dá para participar. Eu não posso colocar minha segurança em segundo plano. Então, eu não vi. Mas houve uma reunião semana passada do Comitê Jurídico da BAD. Possivelmente eles lidaram com isso. Eu não tenho como te responder, Vandré, infelizmente. Mas eu pretendo, Sandoval, Marcelo, complementar a tua informação, só um minutinho. Só um minutinho, Francisco. Porque a questão de legitimidade. Por que o Partido Novo entrou com a ADI, ação direta de inconstitucionalidade? Porque a Constituição dá a ele prerrogativa para isso. Por que a CNI entrou? Porque a CNI representa nacionalmente, tem poderes para isso. A ABAD não tem esse poder, ela não tem essa legitimidade nacional. Embora seja uma entidade nacional, ela não tem essa legitimidade prevista na Constituição Federal com essa finalidade. Então, por esse motivo que eu estou aconselhando que cada entidade entre na sua base. As 27 entram na sua base. Eu sei que o sindicato do Distrito Federal já entrou, inclusive já conseguiu eliminar lá é só sobre crédito presumido, não é sobre a redução das bases de cálculo, mas eu aconselho que cada entidade entre na sua base. Pois não, Francisco? doutor Damasceno, eu queria fazer uma pergunta para você. Francisco Pires, da Paraíba. Nesse caso, a gente entrando na justiça, conseguindo eliminar, o senhor acha, por segurança, a gente fazer um depósito judicial? Lei cair? Eu aconselho que essas antecipações, que nós chamamos de satisfativas, para que lá na frente você não venha pagar com multa, é preferível que o valor seja depositado em juízo. Porque se ganhar lá na frente, o dinheiro volta para o contribuinte. Se perder lá na frente, ele é convertido em receita da União e você não é multado. Então, sai mais em conta. Então, esse é o caminho mais adequado para a segurança jurídica para cada contribuinte. Obrigado. Continuamos à disposição. Eu quero fazer, já que ninguém está falando, eu quero fazer outra pergunta. Existe, doutor Damasceno, algumas particularidades em pessoas. Os contadores e advogados, um diz o posicionamento de que forma pagar e outro diz que não. O senhor não poderia relatar para a gente a clareza? Porque eu já recebi resposta que o PIS e a CONFINS é do montante geral, que é do valor bruto. Outros me dizem que é sobre o benefício que eu tive. E eu já tive questionamento que se dentro do benefício, por exemplo, arroz é isento de PIS e CONFINS, certo? Eu vendo só arroz, por exemplo, eu não poderia pagar nada, já que o arroz é isento. Se eu tenho algum material que possa nos ajudar, porque existe vários questionamentos desse tipo, de que forma a gente deva pagar, se assim for pagar ou se assim for depositar em juízo. Poderia? Posso sim, Francisco. Claro que aqui não dá para esgotar, mas dá para dar uma luz assim no fim do túnel.
Quando você falou em produtos da cesta básica, isso é por força de uma lei, ela não é um incentivo fiscal. Aí não é para o empresário, é uma redução para o consumidor. Quando o incentivo é para o empresário, que é o caso da redução da base de cálculo dos outros produtos, aí é que eles estão tributando em cima dessa redução. É em cima da redução, é em cima do benefício, do produto ou do benefício. Digamos o seguinte, você pegava a mercadoria, vende por 100. Então, você teria o faturamento de 100, a tributação seria em 100. Em virtude do incentivo, você vai faturar só 82, porque 18 foi de incentivo, vamos dizer assim. Então, eles estão cobrando a tributação em cima dessa questão, desse incentivo, dessa margem que você não apresentou a tributação porque o seu faturamento foi menor. Então, eles querem levar um faturamento hipotético com a alíquota cheia, enquanto, na verdade, o seu faturamento real ele foi com a alíquota reduzida. Então, essa hipótese de incidência de uma alíquota cheia é que eles estão querendo tributar. Agora, o que é incentivo em virtude de redução para o consumidor, por ser proteção aos mais, digamos, aos carentes, como é o caso da cesta básica, aí não, isso aí não está no rol, está dentro das exceções. Damasceno, Presente, Adjane. da Paraíba. Deixa eu perguntar. No nosso caso, é subvenção para custeio. Como é que fica? Eu não cortou um pouquinho, você pode repetir? No nosso caso, é a subvenção para custeio. Aí, como é que fica? Se é para custeio, ele é tributado. A subvenção para custeio é tributado. Só não é para aquelas duas situações, ou seja, expansão ou implantação, mas é para custeio, ela é tributada. A partir do dia 1º de janeiro. Ouviu? Ouvi sim, obrigada. Viu? De nada, Diane. Alguém mais? Diga, mestre Fábio. Doutor Damasceno, essa questão aí, até pegando o gancho dessa última pergunta, por termos de acordo aqui da Paraíba, eles são concedidos na modalidade de crédito presumido, certo? Certo. E eles estavam, a partir da Lei Complementar 160, de agosto de 17, de acordo também com o artigo 10º, que alterou o artigo 30 da 12973, eles estavam equiparados a subvenção para investimento. Então, subvenção para investimento, e a gente não estava tributando, ok? Veio a medida provisória, que transformou-se na 14789, que revogou justamente a questão do artigo 30. Então, se entende que o crédito presumido, hoje aqui da Paraíba, o TARI nosso, ele é tributável, porque ele perdeu aquela âncora que havia na Lei Complementar 160, de que para todos os fins e sem nenhuma outra exigência, eram considerados para investimento. Então, eles, em tese, agora não são mais, né? Então, o crédito presumido, e aí complementando com a pergunta de Francisco, no caso aqui, quando ele pergunta sobre a questão da tributação do incentivo, então, respondendo a primeira questão, né, sim, passa a ser tributável, porque não tem caráter de investimento, não está amparado mais pelo artigo 30, parará, por conta da revogação. Vem agora o cálculo. Essa tese aí a gente tem debatido aqui, que alguns colegas comentaram, por exemplo, eu tenho um incentivo fiscal de crédito presumido sobre um produto, crédito presumido de ICMS, sobre um produto que não é tributável pelo PIS/COFINS, tá? Quando eu calcular um incentivo, sabendo que aquele incentivo de ICMS incidiu ali sobre produtos que não têm PIS e COFINS, devo eu pagar PIS e COFINS sobre essa parcela de incentivo que foi de um produto que tributação de PIS e COFINS? Essa é uma pergunta. Não, é o seguinte, os filhos seguem a mãe. Então, se a matriz do faturamento não é tributado, o consectário também não é. O senhor entende dessa maneira, não é isso? É porque isso é norma geral de direito, tá? Então, quando uma parcela de um todo, se o todo não é tributado com aquela isenção,
a parcela também não pode ser tributada, tá? Agora, eu até esclareço o seguinte, que é mais fácil para a União tributar o crédito presumido do que a redução da base de cálculo. Por quê? Porque quando você vai para o crédito presumido, é na apuração. Isso. Então, o seu faturamento se concretiza naquele montante lá em cima. Aí você, na hora de pagar, reduz para poder pagar. É diferente da redução da base de cálculo para o faturamento, porque você fatura o líquido. Então, a União é mais fácil de levar vantagem em cima desse crédito presumido do que da redução da base de cálculo, que alguns estados fizeram por crédito presumido, que é o caso do Distrito Federal, é o caso da Paraíba, e parece, eu não sei de quais são, mas parece que são uns quatro unidades que têm esse crédito presumido. O crédito presumido é mais difícil para o contribuinte conseguir reverter, viu? Sim, entendido. Obrigado. Continua à disposição. E aí? Diga, Francisco. Eu queria deixar à disposição essa questão até das unificações de medidas judiciais, o jurídico de cada entidade, se quiser entrar em contato conosco para nós alinharmos isso aí, nós estamos à disposição para que não tenha distorção em termos de argumentos e de fundamentos. Nós estamos aqui à disposição. Eu acho, Sandoval, que o assunto está esgotado e eu lhe devolvo a palavra para o nosso encerramento final. Queria, antes de encerrar, pedir a opinião de vocês sobre esse novo formato. Se atende, se nós podemos manter, como é que ficou, se tem melhor qualidade. Por favor. Bom, a participação pode ser por expressão ou pelo silêncio, né? Então aconteceu, se foi pelo silêncio, eu acho que nós estamos de acordo. Nós vamos voltar ao nosso encontro quinzenal. Nós vamos ter, então, nós estamos agora no começo de março, ainda em março teremos o nosso segundo encontro. E agradeço a participação de todos vocês. Devolvo a palavra ao presidente para o seu encerramento. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado a todos, obrigado, doutor Damasceno. Eu saio, como eu disse, né, melhor, porque muita coisa, ainda tem dúvidas, mas muita coisa já foi tirada, muito bem explicado. Parabéns mais uma vez aí pelo teu esforço de acompanhar tudo isso e trazer para a gente as informações que nos livrem, pelo menos da maior parte das nossas dúvidas e dos nossos riscos, que é o mais importante. Obrigado a todos, foi muito bom. E, como o doutor Marcelo falou, daqui 2 semanas a gente vai fazer novamente uma reunião. A gente manda depois os convites, os invites e informando as datas e os temas. Deus abençoe a todos. Mais uma vez, doutora Marcelo, obrigado pelo seu esforço. Fiquem todos com Deus, bons negócios. Boa semana para todos. Valendo. E até mais, um abraço. Boa tarde a todos, bom dia. Obrigado. Até mais.